Já pegou o seu papel, já pegou sua caneta para fazer as anotações? Vou aqui, ó, vou abrir meu coração para você, te dar umas dicas importantes que você pode aplicar na sua vida para disciplinar a sua alma e estabelecer um relacionamento com Deus mais saudável. Primeiro de tudo, café, porque café é um negócio que sabe, eleva. Sabe quando eleva, te dá você sobe uns degraus a mais, assim, sabe? Café. E aí as minhas amigas de plantão, as pessoas que eu amo, Dayana, Luana, quem mais? Pastor Marcos, minha mãe, a Marília, toda essa galera aí do café, sabe? Essa galera que é da seita do café. Então, café, você sabe do que eu tô falando. Café é um negócio que dá sabe? Te faz superar, sabe? Você supera. Segundamente, primeiramente café, né? Segundamente, você já planejou sua vida? Isso que eu queria falar com você, eu queria conversar sério, profundamente com você sobre essa reflexão. Porque naturalmente, todos nós, já deve ter percebido isso, naturalmente nós planejamos a nossa vida. Quando você nasce, você já tem todo um arquétipo, você já tem toda uma estrutura que vai fazer você crescer, né? A sua mãe vai cuidar de você, vai ter ali as primeiras roupinhas, aquela coisa toda, você vai crescendo e você vai agora socializando na escola, na creche, e aí você entra num modelo de ensino onde você vai se formar para ser alguém na vida. Então toda a nossa vida, toda a nossa base, a nossa construção, ela vem construída num padrão da sociedade que nós temos hoje. Então você vai estudar toda a sua infância, você vai estudar a sua adolescência, para você se formar no ensino médio. Né? Você tem o objetivo de se formar no ensino médio, por isso você vai todos os dias para a escola, por isso que você estuda, ouve os professores, faz trabalho, faz tanta coisa que você planeja. Todos os seus dias você acorda de manhãzinha, no mesmo horário, ou se você que estuda à tarde, acorda um pouquinho mais tarde, mas você tem uma rotina, você tem algo que você precisa cumprir porque tem um objetivo futuro. Qual que é o objetivo? Adquirir conhecimento e se formar, né? Para não ser uma pessoa tão diferente da sociedade. Quando você entra no ensino médio, sua cabeça já começa a pensar, os professores já começam a estimular você ao quê? Você agora precisa fazer vestibular. Então vamos fazer um preparatório vestibular aqui para que você se torne alguém na vida. E aí onde você começa a fazer suas pesquisas de vocação, daquilo que você gosta de fazer, do que você quer trabalhar no futuro, você começa a planejar a sua vida, você começa a dedicar tempos de estudo, começa a dedicar toda a sua intelectualidade, planejar isso com seus amigos, até mesmo com a família, e atendendo até muitas vezes as expectativas dos pais, né? Às vezes o pai quer, não, meu filho tem que ser um advogado, meu filho tem que ser um doutor, meu filho tem que ser um professor de educação física. Então tem tudo isso, né? Então a gente vai sendo construído nessa ideia de que nós precisamos planejar o nosso futuro, sempre pensando no futuro, sempre pensando em coisas que a gente ainda vai fazer, vai se tornar e para atender essas expectativas. Se o seu planejamento não foi interrompido por uma gravidez, se não foi interrompido por um relacionamento, você casou, ou alguma eventualidade que deve ter acontecido na sua vida, você planejou o seu futuro. Você planejou, você saiu do ensino médio e entrou agora na universidade, você fez vestibular, você fez o Enem, você fez o ProUni, você fez, sei lá, essas coisas aí da vida que faz você entrar na universidade. Então você entra na universidade e agora você tem um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Se tornar um profissional bem sucedido. É ou não é? Não é assim que funciona? Conta aqui pra mim. É assim que funciona, é assim que tá funcionando com você. Mas isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Então já vamos começar aqui, já cortar algumas barreiras. Isso daqui não é ruim, isso daqui é interessante, é bom. Mas a gente pode pensar um pouquinho mais profundo? Vamos pensar? Vamos pensar mais profundo nisso? Vou aqui pegar o exemplo da medicina. De repente você que tá aqui me assistindo, você quer se tornar um médico, ou você já é um médico. Se você já é, ou se você já é um profissional desses, que planejou tanto, que estudou muito e ainda estuda pra se tornar cada vez melhor, você vai entender do que eu tô falando. A gente cria um método de planejamento futuro pra ser aquilo que a gente quer ser, ou pra atender a expectativa de alguém, dos nossos pais, da sociedade, até mesmo do local onde a gente trabalha. Porque às vezes você trabalha num lugar que você não é formado, mas você precisa da formação. E aí você, estimulado pela empresa, pelo profissional, você vai buscar esse caminho, você vai buscar essa vida. Você vai buscar se formar nessa área para você render mais o seu trabalho, para você ser um profissional melhor, para você conseguir construir a sua carreira profissional. Voltando aqui ao profissional de medicina, só para pegar aqui o nosso exemplo, esse gancho que eu gosto muito, que, por exemplo, um profissional de medicina, no mínimo, ele vai estudar 4 anos a medicina, e depois ele vai ficar fazendo residências, eu não sei por quanto tempo, porque eu não sou da área, mas ele vai continuar estudando, e ele sempre vai estar estudando. Ele sempre vai estar estudando, se aperfeiçoando, porque ele quer sempre trazer o melhor, ele quer sempre solucionar o problema da saúde. E isso é maravilhoso, isso não é para qualquer pessoa. É só para aquele que é consciente daquilo para que foi chamado para fazer. Então, vamos pensar agora a nossa espiritualidade a partir dessa perspectiva de que nós precisamos construir a nossa vida com Deus. Nós que somos cristãos, muitas vezes a gente vai, sabe aquela linha
que as pessoas gostam muito de receber a profecia, de repente entrar numa fila de oração para receber uma profecia de alguém, porque a gente sempre tem essa sede na nossa alma de querer entender o nosso lugar no mundo, de querer entender quem nós somos, por que nós existimos, o que Deus deseja de mim, de você, por que Deus sonhou com a gente, por que Deus colocou a gente nesse mundo. A gente tem essa sede do nosso coração, esse buraco, essa ausência, buscando respostas. Tem ou não tem? Conta aqui pra mim. A gente tem esse negócio. Mas a gente acaba, de repente, limitando toda a nossa vida, a nossa perspectiva de vida nessas coisas que são naturais, que são, por exemplo, como que eu vou dizer, é natural? São coisas que nós somos estruturados pra ser, sabe? A sociedade diz que tem que ser assim, então nós vamos ser assim porque, ponto, acabou, a gente não tem outra resposta pra dar pra vida. Mas será que você sabe qual é a vontade de Deus pra sua vida? Será que a vontade de Deus é que você se torne um médico? Será que a vontade de Deus é que você case e tenha filhos? Será que a vontade de Deus é que você estude muito para ser um profissional bem-sucedido na área? Será que a vontade de Deus é que você construa uma família gigante, que você seja rico ou que você tenha um carro do ano? Será que a vontade de Deus é que você, sei lá, se torne aquilo que a sociedade diz que você tem que ser? Será que essa é a vontade de Deus? Vamos descobrir qual é a vontade de Deus? Amigos, eu vou ter que fazer uma pausa aqui porque a gente vai gravar agora os devocionais da semana, mas eu volto depois para dar continuidade ao assunto. Enquanto isso, responde a enquete do story anterior, porque eu preciso saber de você, se você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida ou não. Responde lá, e depois, quando eu gravar aqui os devocionais da semana, eu vou voltar pra gente continuar o assunto, que é um assunto altamente de espiritualidade, que pode transformar a sua vida e fazer você refletir mais profundamente sobre a sua posição na vida, né? Porque, o que Deus te chamou pra ser e pra fazer. A gente se vê daqui a pouco. Meus amigos, estou de volta, já vou botar aqui meu bonezinho pra voltar no mesmo clima que a gente tava antes de sair pra fazer a gravação dos nossos devocionais. Tava com o pastor Emerson, meu querido pastor, está gravando uma sequência de devocionais, já deve ter acompanhado aqui, desde semana passada a gente colocou um devocional para cada dia, que é o nosso devocional Contemplação. Então a gente tá gravando ali e já estamos aí ansiosos para completar, para compartilhar com vocês, né, os devocionais da próxima semana. Mas voltando aqui pro nosso assunto, que a gente estava falando antes sobre como planejar agora a nossa vida com Deus. E uma coisa interessante que a gente precisa saber, que a gente parou, você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida? Bora ler um negocinho aqui? Qual é, meu Brasil, qual é a vontade de Deus pra minha e pra sua vida? Será que a gente precisa de alguém botar a mão na nossa cabeça e profetizar alguma coisa aleatória como vontade de Deus pra nossa vida? A nossa regra prática de fé são as Escrituras, continuam sendo. E Jesus, né, o próprio Deus, ele estimula a gente a algo que vai determinar qual é o nosso estilo de vida. O apóstolo Paulo, ele declara para nós exatamente qual é a vontade de Deus para mim e para você. Bora descobrir? Bora descobrir. Então abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, lá no versículo 3, vai dizer o seguinte, aqui, ó. A vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para nossa vida, para sua vida, para minha vida, para todos nós que somos filhos de Deus e estamos aqui nessa terra, né? Essa é a vontade de Deus para nossa vida, a nossa santificação. Deus, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a gente planeja a nossa vida por coisas aleatórias, por coisas que são temporárias, que desde a nossa estrutura materna lá da infância, a gente já vem construindo toda essa estrutura onde nós somos condicionados a planejar a nossa vida por coisas que são temporárias, coisas que vão passar. Mas nós nunca planejamos a nossa vida na eternidade. E a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, eu quero chamar você aqui nos próximos stories a algo muito interessante. Agora que a gente sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida, por que a gente não pega isso que é tão importante, tão precioso, que vai surtir o efeito eterno para nós? Não é algo temporário, é algo de proporção eterna, de consequência eterna. Disso depende toda a nossa vida, disso depende a nossa eternidade, se nós vamos viver para sempre com o Senhor, ou se nós vamos morrer essa morte eterna e vivemos afastados do Senhor na eternidade. Então, algo que é muito precioso que nós precisamos pensar é como que nós vamos, então, sabendo que a vontade de Deus é a nossa santificação, como que eu posso planejar a minha vida de santidade com Deus? Você já pensou sobre isso? Você já pensou como que você pode fazer para agradar a Deus e colocar isso no papel e fazer com que isso seja parte do seu desejo nessa terra, nessa vida, para a eternidade? Quais são os caminhos que nós vamos trilhar a partir dessa consciência de que, sabendo que a vontade de Deus é a nossa santificação, quais caminhos nós vamos trilhar para que realmente nós sejamos mais santos? Vou dar um exemplo aqui para você. Se você é uma pessoa que roubava e você sabe que você precisa ser santo ao Senhor, você se converteu a Jesus. Nem sempre, meus irmãos, a conversão nossa vai acontecer tipo da noite pro dia. Às vezes é um caminho que a gente precisa planejar, às vezes é um caminho que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa estruturar, que a gente precisa caminhar, construir a nossa santificação diante do Senhor.
E isso envolve muito o nosso autoconhecimento, né? Nós sabemos quem nós somos, né? Olhar para dentro de nós, para o nosso homem interior e ver onde estão as nossas fraquezas, as nossas falhas de caráter, onde nós nos posicionamos nesse grande sopão que é a vida eterna, e saber onde nós estamos e para onde nós queremos ir, quem nós queremos ser. Será que quem eu vou ser daqui 3 meses? Quem é que eu vou ser daqui 1 ano, daqui 2 anos? Né? Como que eu vou construir a minha vida de santidade? Se eu faço isso para coisas tão temporárias como é o nosso emprego, como coisas que vão passar com o tempo, por que não planejar com carinho a nossa vida de devoção a Deus, a nossa vida de santidade? Como que eu vou me tornar uma pessoa, se eu tenho problema com prostituição, se eu tenho problema com imoralidade sexual, quem eu quero me tornar daqui a 3 meses junto com o Senhor? E pegar o papel, sabe, pegar e escrever isso, e planejar, sabe, quais são os caminhos que eu vou cortar da minha vida, quais são os hábitos ruins que eu vou cortar da minha rotina, para que eu não seja mais influenciado por esse mau hábito, né, por esse pecado. Então, sabe, construir quem são as pessoas que eu vou tirar do meu convívio, né? Porque existem amigos e amigos, né? Quais são as conversas que eu vou desistir, quais são os grupos que eu vou sair do WhatsApp? Você tá entendendo? Então, tem todo um rolê por trás que a gente precisa abraçar esse planejamento junto com Jesus, com o Espírito Santo sobre a nossa santidade. E eu quero trazer esse alerta aqui pra você, porque nós não podemos viver de forma inconsciente, nós não podemos viver de forma desproposital. Nossa vida, ela precisa ter propósito. Nossa vida, nós precisamos encontrar para que Deus nos chamou, a nossa vocação, o nosso chamado. O nosso ponto de partida é que Deus nos chamou para a santificação. Nós precisamos ser santos. No Sermão da Montanha, Jesus fala, olha, sede santos, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Em outros momentos nós vamos ver também que sem santificação ninguém verá o Senhor. O salmista vai dizer que aquele que vai entrar no Monte Santo do Senhor e vai habitar no seu santuário, né, nos seus caminhos, são aqueles que são puros de coração, são limpos de mão. Então a Bíblia vem nos trazendo essa revelação da santidade de Deus, justamente para a gente conseguir planejar nossa vida de santidade com o Senhor. Porque o interesse de Deus, né, também é fazer você exercer esse caminho, essa vocação de santidade, também no seu emprego, na sua família, na medicina, na advocacia, e tudo aquilo que você foi chamado, que você tem talento para fazer. Em tudo isso, nós precisamos exercer o nosso papel principal, né? Estimular a nossa santidade, a santidade de Deus. E, gente, sozinho a gente não vai conseguir. Fato é que nós precisamos do Espírito de Deus para nos trazer essa revelação, para nos trazer essa consciência, porque o Espírito de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, sabe? Ele que fica no nosso coraçãozinho, dizendo para nós, olha, faz isso, ou não faz isso, que isso aqui não é legal, isso aqui vai te trazer um prejuízo, isso aqui vai entristecer o seu Pai Celestial. Então, sabe, essa noção daquilo que é certo, daquilo que é errado, isso só o Espírito de Deus pode nos proporcionar. Então, partindo desse pressuposto que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, então todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, principalmente nós que somos cristãos, nós entramos numa jornada de santificação, de remissão. A nossa alma agora está sendo redimida, né? As nossas vontades, as nossas emoções, os nossos desejos, né? Os nossos anseios estão sendo redimidos. E isso acontece de forma natural? Acontece. Mas se nós tivermos a consciência de que nós podemos, junto com o Senhor, projetar essa vida de santidade, tudo vai fluir de forma mais rápida, tudo vai fluir de forma mais assertiva e vai evitar muito sofrimento. Então eu quero estimular você a pensar, olhar para dentro de si e refletir quem eu quero ser no meu relacionamento, na minha vida com Deus. Qual é o representante do reino do céu que eu quero me tornar? A partir dessa perspectiva de que o Senhor me chamou para ser santo. Quem eu sou? Quais são as minhas personalidades, o que ainda dentro de mim precisa ser redimido, né? Porque a gente precisa desse caminho, dessa estratégia de redimir, e o Espírito Santo pode nos ajudar, ele é eficaz nisso, ele é poderoso nisso, só ele pode transformar a vida do homem. E nós podemos trabalhar junto com ele nas nossas emoções, no nosso planejamento, nas estratégias que ele vai nos dar para que nós possamos fugir, né, dessa condição do pecado e construir essa nova mentalidade. Esse papo aqui, gente, é um papo de mentalidades renovadas, mentalidade nova. Então, é isso que eu quero entregar para você hoje. Eu quero mostrar para você um exercício que eu faço. Todas as vezes que eu sei ou descubro, o Espírito Santo me revela, porque todo dia ele revela para nós alguma coisa que a gente precisa mudar. Então, às vezes alguma coisa forte em nós que precisa ser transformado, precisa ser redimido, e a gente tá com bastante dificuldade. Tem uma coisa, um exercício que eu faço sempre quando eu preciso vencer alguma coisa, né? Ou eu preciso dominar alguma área da minha vida, da minha espiritualidade. Eu vou mostrar aqui para você no próximo story, peraí. Esse é o meu quadro do autoconhecimento, sabe? Eu tenho aqui, ó, o mês de junho. E sabe, tá vendo esse check? É tão bom quando a gente faz isso, ó, porque aqui eu consigo me observar em determinada área onde eu quero trabalhar, sabe? Que eu quero aperfeiçoar, que eu quero redimir. Cada área da minha vida, eu vou pegar um quadrinho aqui, ó. Olha, esse mês eu tô trabalhando algo muito especial aqui, que só eu e Deus sabemos. Então eu tô marcando aqui, ó, quais são os dias que eu venci, que eu consegui, sabe? E todos os dias quando eu venho aqui diante desse quadro, que eu faço meu período de devocional, as madrugadas, eu venho aqui, eu fico feliz, sabe? Fico feliz com o Senhor de todas as vezes que eu consegui vencer.
de todas as vezes que eu venci. E quando eu não consegui, marcar com um xizinho, sabe? E começar a fazer essa leitura, essa análise, essa autoanálise, esse autoconhecimento daquilo que eu tô conseguindo vencer e daquilo que eu não tô conseguindo. E à medida que isso vai progredindo, você naturalmente vai encontrando, sabe, prazer e satisfação em Deus. E a cada vez que você vence um dia, determinada área que você está trabalhando, é de um prazer imenso, imensurável, gigantesco, gigantesco. Com isso, eu quero dizer para você que sim, dá pra gente planejar a nossa vida de santidade com Deus. Dá. E eu tenho certeza, eu quero deixar essa dica preciosa aqui pra você. Funciona comigo, funciona com mais um monte de gente que tem essa mesma consciência, né? Isso aqui eu aprendi, não foi sozinho, não foi nenhum sonho que eu tive, ou alguma coisa que, alguma revelação espiritual. Não, isso aqui foram pessoas que praticam e eu pude aprender com elas e essas pessoas têm me inspirado, né? E Deus derramou sobre elas sabedoria e eu quero compartilhar isso que eu tenho vivido e praticado também com você. Então, olha, dá pra gente planejar, dá pra você pegar o seu caderninho e anotar, sabe? Anotar as suas dificuldades, anotar aquilo que você tá vivendo no seu dia. Isso tudo faz parte do seu processo de autoconhecimento com o Senhor, sabe? No seu momento de devocional. Então, dá pra gente planejar a nossa vida de santidade. É tão importante, acho que é a fase mais importante da nossa vida. E eu quero estimular você a fazer isso, tá bom? Então, fica aqui a dica de hoje. É uma dica preciosíssima, é algo que eu pratico todos os dias. E quando eu não pratico isso, quando eu não coloco isso diante de Deus, eu fico mal, eu fico muito ruim, as coisas dão tudo errado, e eu começo já a pensar outras coisas que não deveria pensar. Então, tem uma coisa que me puxa pro centro, sabe? É quando eu começo a planejar, junto com o Espírito de Deus, a minha vida de santidade. Então, eu quero te estimular a fazer isso também, né? A gente pode e deve planejar a nossa vida com Deus. Nosso relacionamento com Deus deve ser o mais precioso de todos os relacionamentos. A nossa projeção com Deus deve ser a projeção mais preciosa e necessária, prioridade na nossa vida, mais do que os nossos estudos, mais do que o nosso trabalho, mais do que a nossa própria família, mais do que os nossos próprios sonhos. Nós precisamos sonhar em ser mais santos com o Senhor. E é isso, meus amigos. Nossa, hoje foi bastante coisa, né? Bastante conteúdo. Eu entreguei bastante conteúdo aqui pra vocês hoje, hein? Bastante coisa pra gente refletir. Então, Deus abençoe você. Eu espero que, assim como o Espírito de Deus está fazendo comigo, ele também possa fazer infinitamente mais na sua vida. Nossa, é tanta coisa pra gente pensar, mas o Espírito de Deus é tão precioso que ele pode aquecer o nosso coração e nos dar, sabe, essa consciência mais elevada. E eu desejo isso sobre você. Deus te abençoe e a gente se vê, sei lá, nos próximos vídeos aqui no canal.